Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Que prazer, que alegria poder estar aqui mais uma vez para compartilhar mais uma porção da palavra do nosso Deus. E hoje em especial eu vou estar contando para vocês um pouco da minha história, como eu superei complexos, como que eu venci a depressão através da palavra do Senhor, através da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que vão estar compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas possam receber, né, essa mensagem, esse depoimento, e elas possam também se curar, elas possam ser transformadas, elas possam ser libertas pelo poder da palavra do nosso Deus. Eu quero deixar já de início um versículo da palavra do Senhor, que é um dos versículos da minha vida. Assim como toda a palavra, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Para você que não me conhece, eu vou aqui me apresentar. Meu nome é Elvira Ramos, eu sou psicoterapeuta, sou coach, sou também pastora presidente da Assembleia de Deus Ministério Comunhão, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. E o que eu sou hoje, quem me fez ser, me fez acreditar que eu tinha condições, que eu tinha potencial, foi o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas houve aí todo um processo, e é isso que eu vou estar compartilhando aqui agora com vocês. Eu sou de lar evangélico, fui nascida e criada, né, dentro da Assembleia de Deus, meu pai pastor, minha mãe uma mulher de oração, e quando eu comecei a me compreender como ser humano, eu não conseguia me olhar no espelho, eu tinha vergonha do meu cabelo, eu tinha vergonha da minha pele, eu tinha vergonha da minha condição social, e graças a Deus nunca nos faltou nada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, mas já era uma situação interna minha. Eu muito novinha, uma menina, eu não sabia lidar com esse mix de sentimentos tóxicos, de sentimentos não saudáveis. Então, todas as ideias falsas, né, negativas, eu fui alimentando já bem novinha. Meu pai identificou que eu tinha dificuldade de me relacionar, de sorrir, de olhar as pessoas nos olhos. Eu estudava numa escola pública e ele me colocou numa escola particular. Meu pai estava ali então procurando que eu me desenvolvesse, né? Que eu saísse daquele quadro de tristeza e de complexos que ele já observava que eu estava gerando, né? Então ele tentou fazer a parte dele para que eu me desenvolvesse. Enfim, e ele me colocou nessa escola particular. E com 13 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus. A minha mãe me passou um corretivo, como toda mãe que ama seu filho vai corrigir. Somos 3 filhos aqui, o Álvaro, eu e a minha irmã Paloma. E a minha mãe me passou um corretivo. Quando ela me passou o corretivo, eu fiquei muito triste. E aí eu tive a sensação que a minha mãe não me amava, que a minha mãe não gostava de mim, e eu comecei naquele momento ali que eu me retirei, fui ficar num local sozinha, eu comecei a falar com Deus e eu disse: Deus, a minha mãe não me ama, a minha mãe não me ama. E quando eu falei isso, pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus falando no meu coração assim: eu vou mudar toda a sua estrutura de vida. O que você não entende agora, você vai entender no futuro. E quando eu ouvi essa voz, eu disse assim: meu Deus, tu estás falando comigo? E Deus disse: sou eu que falo com você. O que você não entende agora, Elvira, você vai entender no futuro. Mas primeiro eu vou mudar você por dentro, depois eu faço por fora. E eu saí dali muito feliz, com uma sensação muito boa, muito agradável. Me olhei no espelho e me senti muito bem. Porém, fui para essa escola, lá o Senhor me deu uma colega também cristã, porque de um ambiente para outro houve uma diferença muito grande de comportamento dos alunos, era todo muito mais descolado, as pessoas iam para as baladas, também já usavam drogas. A coisa nessa escola pública era muito mais explícita e eu não estava acostumada, né, com aquele ambiente de tanta liberdade. E aí Deus me deu essa amiga e ali nós pudemos interagir.
E houve uma melhora, mas eu continuava sendo uma menina muito triste, mas houve uma pequena melhora. E tinha um aluno nessa classe que ele era o que tirava notas boas em tudo ele tirava nota boa e ele era o número 1. E eu quase não falava, né, não interagia com a turma, só com essa amiga cristã também. E um dia a professora estava dando aula, já estava com os meus 14 anos, e a professora dando aula, ela disse que o homem veio do macaco. E quando ela falou que o homem veio do macaco, aquilo me incomodou. E eu comecei a ouvir uma voz dizendo assim, você tem que se posicionar, você não vai falar nada, você tem conteúdo, você pode falar alguma coisa, mas eu tinha medo, eu tinha vergonha, e eu comecei a ter uma guerra interna. E eu fui levantada, eu fui impulsionada, e eu pedi licença à professora, fiquei em pé, disse, professora, me permite uma fala? E ela disse, pois não, Elvira. E todo mundo ficou olhando pra mim assim, sabe, gente? Espantado, né? Porque, ela levantou, ela falou alguma coisa. E naquele momento ali eu comecei a conversar com a professora e no final, e nessa conversa eu disse, professora, se o homem veio do macaco, porque ela estava dizendo que o homem veio do macaco. E eu disse, se o homem veio do macaco, por que o macaco nasce macaco e permanece macaco? Ele não evolui. E aí foi aquele alvoroço na turma, a turma ficou, né, toda alvoroçada. E ela disse, ok, Elvira, muito obrigado pela sua participação. E só que esse aluno que se achava o máximo, tirava nota máxima em todas as matérias, ele ficou incomodado, muito incomodado. E ele foi para casa dizendo o seguinte, porque ele era preconceituoso, era muito arrogante, né? Muito orgulhoso. E ele disse assim, como é que pode? Aquela insignificante, aquela amiguinha, como é que pode? Eu que sou o bom, eu que sou o melhor aluno, não me posicionei e ela falou daquela maneira? Eu quero te conhecer, Deus. Então, eu quero deixar aqui um parêntese para vocês que são jovens, que vão estar acompanhando esse vídeo. Olha como é importante nós termos convicção de quem nós somos, quem é o Senhor Jesus. Embora eu estivesse com tantos conflitos internos, mas eu sabia o que era a verdade. Então, naquele momento ali, lógico, eu fui impulsionada a me posicionar, mas isso tudo gerou a salvação de uma alma, a salvação de uma vida. Então, fica aqui, né, essa observação. E anos mais tarde eu fui, porque aqui na família são 2 ministérios, palavra e louvor, e eu nessa época já recebia convites para ir cantar nas igrejas, porque eu também já cantava no departamento infantil, depois nos adolescentes, fazia solos, e com isso fui ficando conhecida, as pessoas foram me convidando também para cantar. Meu irmão já estava, né, na carreira do ministério, né, do louvor, e eu recebi esse convite e fui cantar na igreja. E quando cheguei lá, quem é que estava lá servindo ao Senhor, liberto, salvo, havia conhecido Jesus, foi esse jovem. E ele veio até mim e ele perguntou, você se lembra de mim e tal? E estudamos no mesmo colégio. Ele disse, eu vim aqui em primeiro lugar agradecer a Deus pela sua vida, mas também quero aqui te pedir perdão, tá? Pessoalmente, porque eu tinha um conceito muito errado de você, tinha preconceitos. E aí ele contou toda a história e ele disse que quando eu me posicionei, ele então em casa sozinho, ele fez desafiou Deus, se tu existe eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu já li a Bíblia toda, né? E ele era ateu, era um jovem ainda, mas já era ateu. E para a glória de Deus, uma vida foi ganha. Mas eu continuava triste, eu continuava com os meus complexos, né? Porque eu falava do amor de Jesus para as pessoas, mas eu não trazia para mim mesma. Então, eu não acreditava que aquela palavra pudesse ter efeito em mim. Eu falava porque eu fui criado no Evangelho, transmitia isso, né? Porque foi dito, nós fomos criados, olha, é preciso passar o Evangelho, né? Compartilhar a palavra da verdade, só que eu não tomava ela para mim. Com 17 anos, eu aconselhei, uma amiga me ligou porque tinha terminado com um namorado e estava muito triste, muito chateada, e ela ligou para mim para se desabafar. E ali na conversa eu também dei uma palavra abençoadora para ela. E ela foi a primeira pessoa que profetizou na minha vida que eu tinha talento para ser uma terapeuta. Só que eu estava muito cheia de complexos, de revoltas,
estava muito cheia de angústia, de amargura, de mágoas, então eu não conseguia acreditar que eu pudesse ir mais além, que eu pudesse chegar aonde Deus hoje tem me colocado. Ou seja, por causa desses sentimentos tóxicos, tudo aquilo de bom, de talento que eu tinha, eu não conseguia enxergar mais além, ficava tudo abafado, sabe? Ou seja, eu estava vivendo por viver. Eu não vivia uma vida com propósito, com objetivo, como hoje eu amadureci e entendo, né, o nível de consciência quando aumenta, os conflitos internos eles diminuem e os conflitos externos também, porque você desenvolve, você melhora, você entende o potencial que você tem, quem é você, quem é o Deus que você serve, o Deus que você adora. Então as coisas mudam e elas começam a andar, elas começam a prosperar. E aí essa amiga profetizou na minha vida. E naquele momento, quando desligou o telefone, gente, eu falei assim, Deus, eu não te sirvo, não te adoro como tem que ser adorado. Eu não leio a tua palavra, eu não oro, eu não jejuo como eu devo fazer, e o Senhor me usa dessa maneira. O que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer fazer comigo? Olha só, eu ouvi mais uma vez a voz do Senhor dizendo assim, vai para o teu quarto que eu quero falar com você. Vai para o teu quarto que eu quero falar com você. E eu fui para o quarto. Eu fui para o quarto. E quando eu cheguei no quarto, eu dobrei os meus joelhos e abri a palavra aleatoriamente. E o que eu vou falar aqui são as coisas do sobrenatural, as coisas que Deus faz, eu creio, e Deus faz. Eu abri a Bíblia aleatoriamente, mas eu senti uma brisa naquele momento que bateu ali no quarto e foi batendo nas folhas da Bíblia. E quando chegou em Jeremias 33:3, eu olhei e estava lá o versículo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e concretas que não sabes. Ou seja, eu fiz uma pergunta para Deus e ele respondeu na palavra. Eu disse, o que o Senhor quer fazer comigo? E ele respondeu, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e concretas que você não sabe. Eu sabia que Deus estava falando comigo, mas eu dei muito mais valor aos sentimentos tóxicos do que a palavra do Senhor. E é por isso que muitas vezes nós ficamos no ciclo da doença emocional. Porque a palavra viva e eficaz, a gente não dá valor, mas as palavras negativas, os sentimentos tóxicos, não sirvo para nada, não vou chegar a lugar nenhum, para que viver? Isso tem muito mais valor e isso acontece conosco, que somos cristãos, que conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra, mas especificamente para a cura da nossa alma a gente não consegue receber por causa da falta de importância. Nós não damos tanta importância à palavra, mas damos mais importância àquilo que não agrega nada, que não contribui para o nosso desenvolvimento. E aí, com 24 anos, fui passando pela vida, comecei a trabalhar no centro da cidade do Rio de Janeiro, comecei a ganhar o meu dinheiro e comecei a achar que agora sim, agora eu não serei mais humilhada, ninguém vai mais me humilhar, porque agora eu tenho meu dinheiro, eu compro o que eu quero, faço o que eu quero, o que a gente pensa, mas era o sistema de defesa que eu estava criando no intuito de aliviar a dor do meu interior, a dor da minha alma. E fui tocando a vida, fui vivendo. Eu fui passando pela vida, eu respirava, mas não vivia. Quando eu completei 24 anos, eu fui cantar numa igreja pela manhã, estava adorando a Deus nessa igreja que eu fazia parte, e no momento que eu estava cantando, uma irmã teve uma visão de uma sepultura aberta e um demônio que estava na beira daquela sepultura pedindo a minha vida. E aquele demônio dizia, eu quero matar ela, me dá Elvira que eu quero matar ela. E aquela irmã viu aquele ser celeste da parte de Deus tendo um diálogo com aquele espírito maligno na beira daquela sepultura. E aquela irmã ficou apavorada, porque realmente era uma sepultura para matar a morte. Sepultura é morte. E ela ficou muito preocupada, muito chocada com a cena. E enquanto eu estava cantando, gente, eu estava cantando no altar, e ela tendo essa visão. Imagina a cabecinha dela como ficou. E ela via aquele demônio dizendo que eu quero matar ela, eu quero matar ela não te conhece. E aquele ser celeste perguntou, por que você quer matar ela? Eu quero matar ela porque ela é hipócrita, eu quero matar ela porque ela não obedece os pais, eu quero matar ela porque ela é rebelde, eu quero matar ela porque ela é desobediente, eu quero matar ela. Ela é hipócrita, ela não te conhece. E o Senhor então disse o seguinte, não toque nela porque ela é minha.
eu vou dar mais uma oportunidade para ela. E a decisão que ela tomar vai mudar a história da vida dela, mas não toque nela. E assim eu fui tocando a minha vida, eu fui passando pela vida e eu não conseguia sorrir. Com isso eu era até muito ríspida com as pessoas, mas era o meu sistema de defesa, eu achava que era isso que, sabe, que me defendia. E não era compreendida, porque aí você é rotulado, a gente é rotulado de uma série de nomes, né? Metida, arrogante, grossa, né? Mas são as dores internas que muitas vezes quem está de fora não sabe quais são as dores que um ser humano tem, traumas, conflitos interiores, né? E por isso acaba se comportando dessa forma e muitas vezes é até involuntário, já está entranhado e às vezes nós não percebemos que nós estamos até magoando a pessoa que nos ama, que respeita, enfim, a gente acaba magoando devido a toda uma forma com que você acreditou, né, em certas ideias falsas. Enfim, não justifica, mas é a verdade. Muitas vezes são doenças internas, são cativeiros, né, emocionais que levam a essas atitudes. Mas a cura chegou. E quando ela me trouxe essa notícia, eu continuei, fui tocando a minha vida, mas aos 28 anos, então, Deus permitiu que aquele espírito de enfermidade se agravasse e eu de 56 quilos, eu fui para 47 quilos comendo de tudo, comendo de tudo. E ali eu me vi quase que no fundo do poço, não totalmente, mas no fundo do poço aqui dentro, sabe? Já uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande. Passei por hospitais, tive crises agudas de depressão, passei mal, fui para o hospital, depois dei uma primeira crise, depois dei uma segunda crise. E eu fazia os exames, gente, não dava nada, porque não era orgânico, era nas emoções, era na alma. E aquilo que é da alma, exame de sangue não vai mostrar. Mas a palavra viva e eficaz, ela revela o oculto, o escondido, o profundo, traz, arranca tudo para que a gente possa ser renovado e viver uma nova vida. Então, quando eu tive a segunda crise, que foi muito aguda e passei muito mal, tomei um comprimido tarja preta para nunca mais tomar remédio na minha vida e dei um susto, né, nos meus pais. E naquele momento, quando eu tive essa crise muito forte, quando eu tive essas, né, a primeira, a segunda, parei no hospital, depois fui para uma clínica particular, o médico disse que o meu problema era que eu tinha problema, enfim. Vim para casa, tomei o medicamento, o efeito colateral foi muito forte, enfim, isso não é vida, não desejo isso para ninguém, é um cativeiro, um aprisionamento. A gente está na igreja vivendo assim, gente, não é isso que a palavra do Senhor diz. Eu quero dizer para você, antes de fechar esse meu depoimento, quero dizer para você, você não tem que pedir licença para ser feliz. Você pode ser feliz com a ajuda do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus é viva, ela funciona, mas ela é como um antídoto poderoso. Ela só vai funcionar se você abrir teu coração. Quando a gente rasga o coração na presença do Senhor, o primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda, sabe? E no meu caso, como eu não tinha acesso à terapia, como hoje tenho, foi a fé, né? Foi orações específicas que me libertaram, que me transformaram. Então, eu, naquela situação constrangedora, eu tomei uma atitude, fui para o quarto e disse, Deus, eu estou morrendo, mas eu quero também pontuar aqui, preciso pontuar, que a minha mãe também teve um sonho muito forte, que eu dirigia um caminhão de lixo, e eu acelerava aquele caminhão, sabe, gente? O caminhão não saía do lugar, eu acelerava aquele caminhão e o caminhão não saía do lugar. E eu queria passar por uma grande porta, e haviam 2 varões guardando aquela entrada. E nesse sonho que a minha mãe teve, um daqueles varões no sonho perguntou assim para minha mãe, é sua filha? Minha mãe disse, estou estranhando ela dirigindo esse caminhão de lixo. E aquele varão disse para minha mãe, sua filha é muito teimosa. Por quê? Porque Deus, o que aquele varão estava querendo dizer? Deus já vinha falando comigo há bastante tempo, mas eu estava teimando em alimentar aquilo que não era saudável. Eu não estava valorizando a palavra do Senhor, mesmo indo para a igreja, mesmo participando de grupos. Nessa época eu também já viajava, participei do grupo Altos Louvores, já viajava e tinha momentos de alegria, foram momentos bons, né? Oportunidades que eu tive de viajar, de conhecer pessoas novas, mas a tristeza, a angústia te prende de uma tal maneira que você não consegue se sentir plena, não consegue, porque
Você tem ali aquele momento, está vivendo aquela oportunidade ali, você tem um certo nível de alegria, mas não é o que eu hoje desfruto, não é. Sabe, você está sempre se sentindo preso, presa, com pouco sorriso, com pouca satisfação, com pouca plenitude. Isso não é vida, a palavra do Senhor não é isso que ela diz. Em João 10:10, o ladrão mata, rouba, destrói sim, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então é isso que hoje eu me apropriei, aprendi, né, a acessar, aprendi a me apropriar. Mas na época eu não tinha esse nível de consciência. E a minha mãe disse que no sonho esse varão dizia, ela é muito teimosa, ela não vai passar por essa porta com esse caminhão de lixo, por aqui ela não passa. E eu acelerava e aquele caminhão não saía do lugar. E aquele varão disse o seguinte, o dia que ela descer e descarregar todo esse lixo, essa porta vai se abrir e ela vai entrar para viver uma nova vida. Mas enquanto ela estiver com esse caminhão, por essa porta ela não passa. Muito forte, né, gente? Então foi um sonho muito claro que a minha mãe teve comigo, ela contou para mim, mas eu estava intoxicada. Então toda a palavra de alerta que Deus trazia para mim, eu não conseguia receber a palavra. E aí aconteceu todo esse processo, passei muito mal, mas tomei uma decisão na minha vida. Quando aconteceu essas duas crises fortes de depressão, e eu pesava 56 quilos, fui para 47 quilos comendo de tudo. Quando eu completei 28 anos, eu comecei a perder peso. Então eu pesava 56 quilos, fui para 47 quilos comendo de tudo. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito mal, muito triste e fui pro quarto, eu falei, Deus, eu estou morrendo e eu quero viver. Então o Senhor disse para mim, então agora nós podemos conversar, não é, Elvira? E Deus foi trazendo, naquele dia que eu entrei no quarto, queridos, Deus foi trazendo tudo aquilo que Ele havia dito para mim desde os 13 anos até aquele momento. E Deus disse, você não me ouve, Elvira? Metade de você eu controlo, a outra metade o inimigo já tomou conta. E do jeito que você está, isso aqui é muito forte, gente. Do jeito que você está, você não vai ver o meu rosto. Ou seja, gente, eu estava literalmente indo para o inferno. Isso é muito sério. É para a gente refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida e quais são as nossas escolhas. O Senhor falou comigo dentro do quarto, Elvira, do jeito que você está, você não vai ver o meu rosto. E ali eu pedi perdão ao Senhor, pedi misericórdia. E Ele disse, você precisa... E eu disse, o que eu tenho que fazer para viver? Porque eu não quero morrer, eu quero viver. E Ele disse, você precisa me receber como teu único e suficiente Salvador. Você ainda não me conhece. E ali eu me submeti àquilo que o Senhor pediu. E depois que eu me levantei, daquele momento, mas sem sair do quarto, eu disse, e daqui para frente, o que eu tenho que fazer? E o Senhor disse para mim, agora você vai para os cultos de libertação. Você vai ser ministrada por pessoas para que você seja liberta de todos esses sentimentos tóxicos, de todos esses espíritos que te oprimem. Eles não conseguiram possuir o meu corpo, mas eles me oprimiam, eles me manipulavam, né, nas emoções, por falta de conhecimento da palavra, por falta de fazer o que eu faço hoje, leitura da palavra, intimidade, comunhão, reconhecer os erros, as faltas, as falhas. A gente tem que reconhecer que precisa de ajuda. E eu precisava de ajuda. E ali eu me submeti a um processo. Eu hoje costumo dizer que é a quimioterapia espiritual com o médico dos médicos. Foi profundo, doeu, mas valeu muito, porque hoje eu estou aqui, a sepultura que foi aberta para mim, a morte, né? O diabo queria literalmente tirar a minha vida, porque ele sabia que hoje eu estaria aqui compartilhando com vocês a minha história. Deus me fez me fez entender que eu tinha potencial, que eu tinha valor. Hoje eu sou psicoterapeuta, né? Enfim, houve desenvolvimento, houve cura, houve libertação. Várias pessoas já ouviram meu testemunho, meu depoimento em igrejas no Rio, fora do Rio. E assim eu comecei a entender que tudo aquilo que eu passei lá atrás, é claro que Deus tinha um propósito, que era me usar para ajudar pessoas também a saírem de quadros depressivos, de complexos, de traumas. E hoje o Senhor me usa nesse ministério de cura de essência. E ali eu tomei o meu posicionamento e em uma semana que eu estava sendo ministrada em culto específico de libertação de 47 quilos, queridos, eu saltei
para 52 quilos, ou seja, eu saí daquele cativeiro, venci os pensamentos negativos, saí do trauma e comecei a me desenvolver para a glória de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida também. Eu não sei a dimensão da sua dor, o que você está passando, mas eu quero dizer para você que esse mesmo Jesus que me libertou, que me curou, ele te liberta também. Assim, hoje, você tem acesso à terapia, você tem acesso à ajuda se você não conseguir sozinho, sozinha, né? Então você pode usar a fé paralelo com a ajuda científica também. O fato é que Deus é Senhor de toda a ciência. Quem dá o dom, quem dá a capacidade para os profissionais é o próprio Deus. Então, paralelamente, você pode fazer esse trabalho de oração, de jejum, de leitura da palavra, pensar positivo. Se precisar de ajuda, nós estamos aqui, eu e tantos profissionais, homens e mulheres de Deus, que trabalham na área de desenvolvimento humano, trabalham com terapia, e você pode buscar ajuda. Deus vai te honrar, com certeza. Tá certo? Então, tá aqui parte, né? Não tá todo detalhe, mas eu espero que esse conteúdo agregue valor na sua vida, que você rompa, que você vença, porque eu venci para a glória de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Na época eu não tinha acesso à terapia, foi mesmo a fé, foi mesmo a palavra. É claro que eu tive que tomar uma decisão e me submeter àquilo que Deus queria que eu fizesse, e hoje eu tenho chegado até aqui. Tudo que eu sou hoje, até onde eu tenho chegado, é com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, também apoio da família, que é tão importante. E eu quero desejar que você rompa, que você vença, que o Senhor Jesus te transforme, que você se submeta, que você, queira, lute, porque há esperança. A minha cura foi de dentro para fora, como ele disse lá atrás com 13 anos. Primeiro eu vou mudar você por dentro, depois eu faço por fora. Eu continuo no processo de desenvolvimento, estamos na Terra, e enquanto que estamos é aprendizado, a gente erra, a gente se levanta, a gente aprende com as falhas, com os erros, mas o importante é o crescimento, é o desenvolvimento. Bem, esse é meu depoimento e eu espero que ele agregue valor na sua vida, tá certo? E se esse conteúdo agregou, né, na sua vida, então compartilhe, comente aqui, deixe o seu like, viu? E deixa aí o seu comentário, compartilhe o depoimento, que isso é muito importante para nós, né, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E eu quero muito que parte, né, desse testemunho. Tem mais detalhes, mas não foi possível colocar tudo aqui hoje, mas eu espero que esse conteúdo contribua para a tua cura, para a tua transformação na sua essência. E mais uma vez, eu também quero deixar uma passagem bíblica para você, que é de Provérbios 3, do 1 ao 8. Leia e se fortaleça no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.